Fazendeiro solitário. Encontra 3 virgens no meio da floresta. E o que fez em seguida, ninguém consegue acreditar. Você já imaginou como a vida de um homem pode mudar completamente em apenas um único encontro? Pois é exatamente isso que aconteceu com João Durand, um jovem fazendeiro forte, respeitado e solitário do velho oeste brasileiro. E o que ele encontrou naquela manhã dentro da floresta, ninguém até hoje conseguiu explicar sem se arrepiar. A mata estava quieta, o ar pesado e o sol ainda nascendo quando João ouviu um choro abafado vindo de trás das árvores. Ele desceu do cavalo achando que fosse algum animal ferido, mas quando afastou os galhos, o coração quase saiu pela boca. 3 jovens camponesas, sujas de poeira, roupas gastas, tremendo de medo. O olhar delas carregava uma dor tão profunda que João, acostumado à dureza da vida no sertão, ficou sem palavras. E foi ali, naquele instante silencioso, que começou a história que mudaria para sempre o destino deles. O mais impressionante, o gesto que João tomou em seguida, é algo que você vai entender só no final e vai te deixar em choque. A partir daqui, prepare-se. Estamos falando de drama humano, romance inesperado, segredos enterrados, esperança renascendo e um desfecho tão emocionante que poucas pessoas conseguem ouvir sem se emocionar. Mas antes de continuar, de qual cidade você está assistindo essa história? João Durand sempre foi conhecido em toda a região de Santa Veridiana como um homem de poucas palavras, mas de braços fortes o bastante para erguer sozinho o tronco de uma aroeira caída. Aos 28 anos, herdara a fazenda Boa Esperança após a morte prematura dos pais, vítimas de uma febre que assolou o sertão anos antes. Desde então, João vivia entre o som dos cascos, o mugido do gado e o silêncio espesso das noites, quando apenas o vento parecia lembrar que ele ainda existia. A fazenda era grande, bonita, mas carregava a solidão do dono. O casarão de madeira clara sempre estivera cheio no passado, quando a mãe dele enfeitava as janelas com retalhos coloridos e o pai supervisionava cada pedaço de terra com orgulho. Agora, porém, João caminhava pelos cômodos como quem pisa em lembranças que preferia esquecer. Naquela manhã específica, o jovem acordou antes do sol, pôs a camisa de algodão surrada, amarrou os cabelos escuros e saiu para selar o cavalo. A seca tinha castigado a região nos últimos meses, e ele precisava checar o pequeno riacho que corria atrás da mata. Enquanto cavalgava, observava o horizonte rachado pela falta de chuva, mas ainda bonito, ainda valente, como tudo no sertão. João murmurou sozinho: "Se não chover logo, vou ter que vender parte do rebanho." Era um pensamento amargo, mas real. Ao entrar mais fundo na mata, notou algo estranho. Pássaros silenciados, o ar parado, como se a floresta respirasse com dificuldade. E então ouviu um som curto, abafado, algo entre choro e sussurro. Ele puxou as rédeas. "Tem alguém aí?" Erguendo a perguntou. Voz. Nenhuma resposta. Desceu do cavalo com cautela. O fazendeiro não era de se assustar fácil, mas naquele dia havia algo diferente, algo que fazia a pele arrepiar. Caminhou entre os troncos altos e as folhas secas até ver uma pequena movimentação atrás de umas samambaias grandes. "Alô?" insistiu. Dessa vez, uma voz fraca respondeu: "Por favor, não faça mal para nós." João ergueu as mãos, mostrando que não oferecia perigo. "Calma, quem são vocês?" As 3 jovens surgiram devagar. A própria sombra. Tinham a pele marcada pela poeira da estrada, cabelos desalinhados e olhos que traziam mais medo do que vida. Mas mesmo assim, havia nelas uma beleza doce e sofrida. Algo que despertou em João um sentimento que há muito tempo ele não conhecia. Preocupação verdadeira. A primeira, de voz firme apesar da fraqueza, disse: "Meu nome é Marina, e estas são minha irmã Lorena e nossa amiga Vitória. Não temos para onde ir." João respirou fundo. "E o que aconteceu?" Hesitou. Marina engoliu seco.
Perdemos tudo. O jovem fazendeiro não fez perguntas. Havia dor demais estampada naquelas três para ele exigir mais explicações naquele momento. Mas havia também um pedido silencioso por ajuda. E João, apesar de duro, nunca negou auxílio a quem realmente precisava. "Vocês conseguem caminhar?" perguntou. Lorena respondeu: "Um pouco. Estamos com fome e cansadas." "Então vamos", disse João, oferecendo a mão para Marina, que a aceitou com um olhar misto de receio e alívio. "Minha fazenda não é longe. Lá vocês descansam. Depois, conversamos com calma." Enquanto caminhavam de volta para o cavalo, o fazendeiro sentia que seu mundo, antes previsível, solitário e quieto, estava prestes a mudar. Ainda não sabia como, nem porquê, mas algo naquela manhã carregava um presságio que ele não tinha como ignorar. E aquela decisão simples, de oferecer abrigo, seria o primeiro passo para uma história que ninguém na região esqueceria. O caminho até a fazenda parecia mais longo do que de costume. João andava à frente, abrindo espaço entre os galhos, enquanto Marina, Lorena e Vitória o seguiam lentamente, tropeçando aqui e ali, como se os próprios pés já não acreditassem que ainda tinham forças para continuar. O silêncio entre eles não era desconfortável, era pesado, cheio de perguntas que ninguém ainda ousava fazer. Quando atravessaram a última fileira de árvores, o casarão da fazenda Boa Esperança apareceu ao longe, iluminado pelo sol que finalmente se firmava no céu. As três jovens pararam por um instante, observando o lugar como quem olha para um porto seguro que ainda teme alcançar. Lorena, com a voz mais fraca que antes, murmurou: "Achou mesmo que devíamos ter vindo? E se não for seguro?" Vitória respondeu quase num sussurro: "Segurança é coisa rara pra gente, Lore, mas ele parece diferente." João virou-se e percebeu a hesitação das três. Caminhou até elas, devagar, sem pressa, como quem tenta não assustar um cavalo arisco. "Olhem", começou ele com a fala simples, porém firme. "Vocês não têm motivo nenhum para confiar em mim ainda, eu sei, mas a porta da minha casa está aberta. Se precisarem comer, descansar ou só respirar um pouco, aqui vocês podem." Marina ergueu os olhos e pela primeira vez João notou o quanto ela era jovem e ao mesmo tempo marcada por algo que ele ainda não compreendia. "Por que faria isso por três desconhecidas?" perguntou ela. João pensou por um instante antes de responder. "Porque alguém fez isso por mim quando eu era mais novo. E porque ninguém merece carregar sofrimento sozinho." A resposta fez Marina baixar o olhar emocionada. Lorena respirou fundo, como se finalmente soltasse um peso. Vitória, mais silenciosa, apenas assentiu com um leve gesto de cabeça. Ao chegarem na varanda, João abriu a porta do casarão, revelando uma sala simples, porém acolhedora. "Podem entrar, a cozinha fica ao fundo. Vou buscar água fresca no poço." Assim que ele se afastou, Marina olhou ao redor. Seus olhos percorriam as paredes bem cuidadas, o cheiro de madeira antiga, a mesa grande na sala, tudo tão diferente do caos que elas haviam deixado para trás. Lorena se sentou na cadeira mais próxima, passando a mão pela testa. "Eu não lembro a última vez que vi uma casa inteira." Vitória tocou o ombro da amiga. "Talvez seja o recomeço que a gente não sabia que precisava." Quando João voltou com 3 canecos de água fria, as jovens beberam como se aquilo fosse ouro. Ele observou silencioso, tentando não demonstrar o impacto que aquela cena tinha sobre ele. 3 mulheres tão jovens, tão frágeis, tão marcadas, e ainda assim carregando dentro delas uma força que ele não sabia explicar. Depois de algum tempo, João sentou-se à mesa também e decidiu fazer uma pergunta simples, mas necessária. "Vocês querem me contar o que aconteceu? Só se quiserem. Não vou pressionar." As 3 se entreolharam. Marina foi a primeira a falar. "O que aconteceu com a gente? Não dá para explicar tudo agora. A única coisa que você precisa saber é que não temos mais lar, não temos mais ninguém." João respirou fundo.
Então, até decidirem o que fazer, vão ficar aqui. A fazenda é grande, tem espaço suficiente. Marina arregalou os olhos. Tem certeza? Não queremos atrapalhar. João sorriu de canto, algo raro para ele. Vocês não estão atrapalhando. E a fazenda anda muito quieta. Acho que ela precisa de voz feminina de novo. As três riram pela primeira vez desde o encontro. Uma risada tímida, curta, mas sincera. E foi nesse instante simples, nessa troca despretensiosa, que João percebeu algo que ainda não tinha coragem de admitir. Aquelas três jovens não haviam apenas surgido em sua vida. Elas tinham entrado nela. E nada seria como antes. Agora, antes de seguir para o próximo capítulo, já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar. O sol já começava a cair atrás dos morros quando João percebeu que as três jovens estavam à beira do desmaio. Não era só fome, era esgotamento emocional, físico e espiritual. Ele abriu espaço na sala para que descansassem ali mesmo enquanto preparava um caldo simples na cozinha. O cheiro começou a se espalhar rápido pelo casarão, despertando memórias antigas que ele tentava enterrar, mas que insistiam em voltar sempre que havia alguém precisando de cuidado dentro de sua casa. Marina aproximou-se devagar da porta da cozinha, segurando o batente. João, você não precisava fazer tudo isso. Ele mexeu a panela sem olhar para ela. Eu sei. Mas vocês também não precisavam aparecer naquela mata do jeito que apareceram. Cada um ajuda como pode. Mesmo sem saber quem somos? Marina perguntou, com a voz embargada. João finalmente ergueu o olhar, principalmente sem saber. É fácil ajudar quem a gente conhece. Difícil é ajudar quem a vida jogou no escuro. Marina ficou em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que aquele homem rude por fora carregava uma ternura escondida, quase intocada. Algo nele a desarmava. Quando o caldo ficou pronto, João chamou todas para a mesa. Lorena tentou se levantar rápido, mas cambaleou. Vitória a segurou pelo braço. Calma, a gente está segura agora, disse Vitória, tentando aliviar. João franziu o senho. Vocês comeram pela última vez. Quando? Lorena respondeu com dificuldade. Ontem de manhã. Depois, tudo aconteceu muito rápido. João não insistiu em detalhes. Serviu as três com porções generosas e esperou que comessem antes de voltar a falar. Enquanto elas devoravam a comida com uma mistura de vergonha e necessidade, ele saiu para o terreiro e ficou olhando a mata distante. O vento soprava fraco, carregando aquele silêncio que sempre o acompanhava. Mas dessa vez, o silêncio tinha outro peso. Ele pensou consigo mesmo. Se eu mandar essas meninas embora, elas não chegam nem na estrada. Quando voltou para dentro, encontrou Marina e Lorena agradecendo pela comida, mas com um olhar cheio de incertezas. Vitória limpava as mãos e dizia baixinho, não podemos ficar muito... Foi então que João tomou a decisão que mudaria toda a história dali para frente. Escutem, começou ele, apoiando as mãos na mesa. Vocês não têm para onde ir hoje, talvez nem amanhã. A fazenda é grande, tem trabalho de sobra, comida o suficiente e quartos que não são usados desde que meus pais partiram. As três o olharam com espanto. Vocês podem ficar aqui quanto tempo precisarem. Só peço respeito pela casa e pela terra. O resto, a gente ajeita com o tempo. Marina levou a mão à boca, emocionada. João, não sabemos como agradecer. Ele balançou a cabeça. Não precisam. Cada um de nós enfrenta uma luta diferente. Talvez essa seja a de vocês. E talvez seja a minha também. Lorena enxugou os olhos com as costas da mão. Se a gente atrapalhar, você fala. A gente ajuda, trabalha, limpa, cozinha. Não estão aqui para servir ninguém, respondeu João firme. Estão aqui para se recuperar. Vitória levantou o olhar pela primeira vez desde que chegaram. Por que está fazendo isso? João hesitou. Havia mais verdade naquela pergunta do que ele estava preparado para admitir. Porque a vida me ensinou a ser duro, mas minha mãe me ensinou a ser humano.
Marina abriu um sorriso triste. Ela teria orgulho de você. João desviou o olhar, tocado, mas incomodado com a emoção que tentava conter. Naquela noite, ele preparou os antigos quartos, acendeu lamparinas e lavou as bacias de água. Cada gesto parecia trazer de volta a presença da mãe, que sempre dizia: filho, nunca negue abrigo a quem Deus colocou no seu caminho. Quando fechou a porta do último quarto, viu as 3 já acomodadas, cobertas, tentando encontrar algum descanso depois de tanto sofrimento. E foi ali, naquele corredor estreito e silencioso, que João percebeu que a fazenda, antes um lar vazio, tinha voltado a respirar. Ele não sabia o que vinha adiante, mas no fundo do peito, algo novo começava a mexer, algo que ele jamais confessaria em voz alta naquele momento. Ele apenas sussurrou para si mesmo: agora tudo mudou. A noite chegou silenciosa, como costuma ser nas regiões afastadas do sertão. O vento, antes quente durante o dia, ficou mais gelado ao tocar as paredes de madeira da fazenda Boa Esperança. Dentro do casarão, porém, um outro tipo de frio ainda percorria o ar, o da incerteza. As 3 jovens estavam acomodadas em quartos separados, cada uma tentando entender como tinham parado ali. Marina não conseguia dormir. A cama era confortável demais para alguém acostumada ao chão duro da estrada. Ela se levantou, caminhou até a janela e observou a escuridão que cercava a casa. Vitória! Chamou baixinho pela porta aberta. A outra, que também estava acordada, respondeu: não consigo pegar no sono. Parece que se eu fechar os olhos, tudo vai voltar a acontecer. Marina assentiu. A gente ainda está assustada. É normal, mas pelo menos aqui é seguro. Vitória respirou fundo. Você confia mesmo nele? No João? Marina pensou por alguns segundos. Confio no que vi nos olhos dele. Não era pena, era humanidade. Enquanto isso, do outro lado da casa, João também lutava contra o sono. Estava sentado na sala, limpando o selim do cavalo, coisa que fazia sempre quando precisava organizar os próprios pensamentos. A fazenda estava diferente, mais viva, mais inquieta também. Ele sabia que a presença das 3 mudaria sua rotina, mas ainda não tinha noção do quanto mudaria sua vida inteira. Do corredor, ouviu passos tímidos. Era Lorena, segurando uma manta nas mãos. Desculpa incomodar, João. É que eu ouvi um barulho na cozinha. Achei que fosse algum bicho, disse ela, sem jeito. João levantou-se. Não incomoda, não. A casa é antiga, está lá por tudo. Mas vou lá ver. Quando chegaram à cozinha, descobriram apenas uma janela mal fechada, balançando com o vento. João puxou a trava e, ao olhar para Lorena, percebeu como ela se tremia. Tá tudo bem? Perguntou. Lorena hesitou. Não estamos acostumadas com gentileza. É estranho confiar em alguém depois do que vivemos. João a observou com atenção. Lorena, vocês passaram por coisa demais. Eu não vou forçar confiança. Ela vem com o tempo. E quando não vier, tudo bem também. Ninguém é obrigado a nada. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegara. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Voltaram para o corredor. Antes de entrar em seu quarto, Lorena se virou. João, você não devia ficar sozinho na sala. Também precisa descansar. Descansar é difícil quando a cabeça está cheia, respondeu ele. Ela entendeu o que ele quis dizer sem que ele explicasse mais nada. Ao amanhecer, o calor voltou com força, iluminando a fazenda com aquele brilho dourado típico das regiões de campo. Quando Marina saiu do quarto, encontrou João no terreiro, com o chapéu de palha na mão, observando o gado. Dormiu? Perguntou ele. Um pouco, ela respondeu. E você? Quase nada, pensando no que vocês vão precisar nos próximos dias. Marina franziu o senho. Você não precisa carregar essa responsabilidade sozinho. João olhou para ela sério. Talvez eu não precise, mas quero. E havia algo na forma como ele disse aquilo. Algo que fez Marina sentir um calor estranho no peito. Um misto de conforto e medo. Era cedo demais para entender, mas tarde demais para ignorar.
Vitória e Lorena apareceram logo depois. As três se juntaram a João no café da manhã improvisado na varanda. Vitória encarou a mesa posta e disse: "Faz tempo que não sinto o cheiro de comida feita cedo assim." Lorena completou: "Faz tempo que a gente não sente lar." João desviou o olhar para não expor a emoção que aquilo causou nele. "Aqui pode ser, se quiserem. Por enquanto, fiquem. Depois, quando estiverem prontas, decidimos juntos o que fazer." Marina aproveitou a deixa. "A gente não quer ser peso na sua vida." "Não são peso," respondeu ele. "Peso é deixar alguém sofrer quando você tem como ajudar." Aquela manhã marcou a verdadeira entrada das três na rotina da fazenda. E sem perceber, João começou a sentir algo que há muito tempo não sentia: companhia. A fazenda, antes silenciosa, ganhava vida com vozes femininas, risadas tímidas, passos leves pelo corredor. Mas o que ninguém ali sabia é que juntos estavam caminhando rumo a dores ainda maiores. E também a uma reviravolta que mudaria seus destinos para sempre. Se estiver gostando da história, deixe seu like para eu continuar trazendo histórias fortes e emocionantes como esta. Os dias começaram a ganhar um certo ritmo na fazenda Boa Esperança. De manhã cedo, o galo cantava, o cheiro de café passava pela casa inteira, e a luz do sol entrava pelas frestas da madeira como se quisesse acordar cada canto esquecido daquele lar. Marina, aos poucos, foi se aproximando mais da rotina da fazenda. Diferente de Lorena, que se ocupava com a cozinha e os remédios de ervas, e de Vitória, que ajudava na horta e nos afazeres da casa, Marina preferia observar o movimento do terreiro, os vaqueiros ao longe, o gado espalhado pelo pasto. Tinha um jeito quieto, pensativo, mas atento a tudo. Certa tarde, o calor era quase insuportável. João ajeitava umas cercas no fundo da propriedade quando percebeu Marina parada, encostada no tronco de uma mangueira, olhando o horizonte. "Vai acabar derretendo nesse sol, Marina", brincou ele, com um meio sorriso. Ela olhou por cima do ombro. "Já passei por coisa pior que sol forte, João. Esse calor aqui ainda é um dos mais leves." Ele percebeu o peso escondido nas palavras dela. Chegou mais perto, encostando a enxada no chão. "Você sempre fala como se tivesse 40 anos nas costas. Mas tem o quê? 20? Tenho 21, corrigiu. Mas a vida tratou de envelhecer a alma antes do corpo." Houve um silêncio breve. O vento mexia levemente nos cabelos dela, e João sentiu uma vontade estranha de continuar aquela conversa. "Marina", começou ele, "desde o dia que encontrei vocês na mata, tenho tentado respeitar o tempo de cada uma. Não pergunto demais, mas às vezes parece que você carrega algo muito mais pesado do que simplesmente perder um lar." Ela respirou fundo, apertando as mãos. Perder um lar foi só a última parte. João entendeu que ela estava abrindo uma brecha e não queria forçar. "Se quiser falar, eu escuto. Se não quiser, a gente fica aqui só olhando o pasto. Também é bom." Marina deu um sorriso fraco. "Você sempre foi assim? Calmo desse jeito?" "Não", respondeu ele, olhando para o chão. "Aprendi a engolir muita coisa. A raiva, o luto, o medo. Se eu não ficasse calmo, a fazenda não ficava em pé." Ela se virou completamente para ele. "Então, vai me entender mais do que imagina." Marina caminhou até uma pedra ali perto e se sentou. João fez o mesmo, mantendo certa distância, mas perto o suficiente para mostrar que estava presente. "Eu sempre gostei de estudar", começou ela. "Lá na nossa vila, eu era a única que insistia em ficar com um pedaço de papel e um carvão na mão, tentando aprender as letras com um senhor antigo que morava perto da igrejinha. Ele tinha uns livros velhos, rasgados, mas era tudo que eu queria." "E os outros? Não gostavam que você estudasse?" perguntou João. "Alguns achavam perda de tempo. Outros diziam que mulher tinha que saber cuidar de casa e pronto." Ela deu um meio sorriso amargo. "Mas tinha uma pessoa que acreditava em mim, meu pai." João assentiu, atento. Ele dizia: "Marina, conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você." Eu acreditava nisso.
Sonhava em um dia poder ensinar outras meninas a ler, a escrever. Sonhava em sair um pouco daquela realidade tão apertada. Ela fez uma pausa, os olhos marejando. Mas meu pai adoeceu, foi definhando devagar. E para piorar, começaram as fofocas na vila. Diziam que eu era metida, que me achava melhor do que as outras, só porque sabia juntar umas letras. Quando a doença dele piorou, eu larguei tudo e fiquei só ao lado dele. Vi a pessoa que mais acreditava em mim ir embora sem poder fazer nada. João baixou o olhar, sentindo a dor dela se misturar com a sua. Pouco tempo depois, continuou, Marina, começaram as discussões sobre as terras, sobre a casinha simples que a gente tinha. Gente da própria vila, que cresceu com a gente, passou a olhar como se a nossa dor fosse oportunidade. E então veio o incêndio, rápido, violento. Ninguém sabe ao certo como começou. Alguns dizem que foi vela esquecida, outros dizem que foi descuido. Eu só sei que, quando percebi, o fogo já estava engolindo tudo. Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme. Eu, Lorena e Vitória conseguimos fugir, mas ali ficou o pouco que restava da nossa história. A vila se despedaçou, as pessoas foram embora, cada um para o seu lado. E nós três ficamos sem passado, sem casa, sem rumo. João fechou os olhos por um instante. Sinto muito, Marina. Ela balançou a cabeça. Não precisa sentir, precisa entender. O que você vê quando olha para mim não é só uma moça cansada. É alguém que teve o futuro apagado antes mesmo de começar. Ele a encarou com sinceridade. Futuro apagado nada. Você está viva. Está aqui. Depende de mim. Vai ter oportunidade de recomeçar. Marina riu com um quê de ironia. Recomeçar como? No meio do sertão, sem estudo, sem documento, sem nada? João coçou a barba, pensativo. Você sabe ler, sabe escrever. Aqui na região, isso já é muito mais do que a maioria tem. Posso precisar de ajuda com contas, registros, cartas. A fazenda negocia gado, insumos, contratos. Sempre foi tudo no improviso. Se quiser, pode assumir essa parte. Ela o olhou surpresa. Você confiaria em mim para... Isso? Confio mais em quem já foi pisado pela vida do que em quem nunca sofreu nada, respondeu ele sério. Os olhos de Marina encheram d'água de novo, mas dessa vez havia algo além da dor. Havia um fio de esperança. Eu aceito, disse ela, com a voz baixa, mas não só pelo trabalho. Aceito porque, talvez, mexendo com papéis de novo, eu lembre quem eu era e quem eu ainda posso ser. João abriu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Então tá combinado. De tarde eu te mostro o escritório da... Vai ver que tem mais papel jogado ali do que pasto lá fora. Ela riu, e aquela risada leve cortou um pouco do peso do momento. Mas, por dentro, Marina sabia que carregar aquele segredo, o luto, o incêndio, a sensação de culpa por ter sobrevivido, ainda doía demais. E João, à sua maneira calada, começava a se apegar não só à presença dela, mas à coragem que ela tinha de continuar em pé. O que nenhum dos dois imaginava era que esse laço, criado pela dor e reforçado pelo desejo de recomeçar, seria justamente o que mais tarde os colocaria diante da maior escolha de suas vidas. Uma escolha entre continuar fugindo do passado ou encarar o amor que nasceria em meio às ruínas. Nos dias que se seguiram, a presença das três jovens passou a moldar a rotina da fazenda de um jeito que João jamais poderia ter previsto. Se Marina se destacava pela inteligência e pelo olhar atento aos livros e papéis, Lorena se revelava de outra forma. Sua força vinha de dentro, uma mistura surpreendente de doçura, resistência e uma habilidade rara para cuidar do que está machucado, fosse bicho, planta ou gente. Naquela manhã, antes mesmo do sol se firmar no céu, Lorena já estava na cozinha preparando um remédio caseiro para um bezerro doente. O cheiro das ervas fervendo se espalhava pelos corredores, lembrando um pouco a casa de sua avó, onde aprendeu tudo o que sabia.
Vitória assistia em silêncio, arrumando as prateleiras. Você sempre foi boa com essas coisas, né? Comentou. Vitória, Lorena sorriu de leve. Aprendi cedo que quando a vida machuca a gente precisa aprender a curar alguma coisa. Nem que seja para não esquecer que ainda existe cura. Vitória baixou o olhar. E você ainda acredita nisso? Lorena mexeu a panela com cuidado. Acredito. É isso que me mantém de pé. Minutos depois, João entrou na cozinha tirando o chapéu e enxugando o suor da testa. Esse cheiro é de quê? Lorena respondeu sem olhar para ele. Remédio para o bezerro que estava mancando. Ontem, se não tratar logo, pode piorar. João se aproximou. Você entende mesmo dessas coisas, hein? Ela finalmente ergueu o olhar para ele. Entender? Eu não sei. Só sei o que aprendi para não ver minha família sofrer. A gente não tinha médico por perto. Era ou eu ou ninguém. João percebeu a firmeza na voz dela. Então, a partir de hoje, você cuida do que achar que precisa cuidar aqui. A fazenda sempre teve gente trabalhadora, mas nunca teve alguém com essa paciência que você mostra. Lorena abriu um pequeno sorriso, mas havia uma sombra atrás dele. Paciência é o que sobra quando a vida tira tudo da gente, João. Ou a gente aprende a respirar fundo, ou não aguenta. Aquelas palavras o atingiram mais do que ela imaginava. João sabia, talvez até melhor do que ela, o peso de sobreviver a perdas. Cada um à sua maneira, cada um do seu jeito silencioso. Mais tarde, Lorena saiu para o curral com o remédio em mãos. O sol já castigava a terra, mas ela caminhava firme, acostumada com o calor. Quando se aproximou do bezerro, o animal tentou se afastar, assustado. Calma, pequenino, calma, disse ela com voz suave. João, que observava a cena de longe, ficou impressionado com a maneira como o bicho se acalmou ao som da voz dela. Ele se aproximou devagar. Você tem um jeito diferente. A maioria dos vaqueiros tenta domar no grito. Você doma no coração. Lorena abaixou o olhar, um pouco sem graça. Eu só tento fazer com os animais o que gostaria que tivessem feito comigo. João franziu o senho. Como assim? Ela respirou fundo, apertando o frasco de remédio entre os dedos. Quando tudo aconteceu na nossa vila, eu fui a única que tentou pedir ajuda. As mulheres gritavam, os homens corriam, e eu tentava segurar as crianças, os animais, qualquer coisa que me fizesse sentir que não estava perdendo tudo de uma vez. Mas ninguém me ouviu, ninguém me segurou. João ficou em silêncio. Lorena continuou, agora com a voz um pouco trêmula. Eu sempre cuidei de tudo, sempre. Só que naquele dia, ninguém cuidou de mim. Ela aplicou o remédio com delicadeza no bezerro, que já parecia confiar plenamente nela. Desde então, completou, eu prometi a mim mesma que se a vida me deixasse continuar, eu cuidaria de tudo que respirasse perto de mim. É o único jeito que tenho de não me sentir inútil. João caminhou até ela devagar. Lorena, ninguém que passou pelo que você passou é inútil. Pelo contrário, gente assim é rara. Gente que transforma dor em cuidado. É só quem tem o coração muito grande. Ela tentou disfarçar a emoção, mas os olhos marejaram. É difícil acreditar nisso, João. Eu acredito por você. Ele respondeu firme. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, enquanto o vento levantava um pouco de poeira pelo curral. Era como se, naquele momento, uma pequena ponte invisível tivesse se formado. Algo que não era amor, nem amizade, mas um reconhecimento profundo entre duas almas marcadas. Quando voltaram para o casarão, Marina percebeu que Lorena estava diferente, mais leve, porém mais vulnerável. Vitória também notou, mas não fez perguntas. Cada uma carregava suas próprias feridas, cada uma entendia o silêncio da outra. Aos poucos, a fazenda deixava de ser apenas abrigo, começava a se transformar em remédio, um lugar onde cada cicatriz encontrava um jeito de respirar outra vez. E você? Consegue imaginar viver nessa época com esses desafios e essa força diária? Deixa nos comentários para eu saber. Vitória sempre fora a mais quieta das
3. Não por falta de opinião ou capacidade, mas por costume. Aprendeu desde cedo que, em ambientes hostis, falar demais podia trazer consequências duras. Seu silêncio não era vazio, era proteção, era memória, era ferida ainda aberta. Na fazenda, porém, aquele silêncio começou a chamar a atenção de João. Não porque a incomodasse, mas porque havia algo profundo nos olhos dela, como se carregasse um mundo inteiro que jamais havia sido dito. Naquela tarde, enquanto Marina organizava os livros do escritório e Lorena cuidava dos animais, Vitória decidiu ajudar João na plantação de mandioca. Ele observou a maneira como ela trabalhava, concentrada, eficiente, atenta a cada detalhe. Seu silêncio nunca era ausência, era presença absoluta. "Você sabe lidar com a terra, né?", comentou João, enxugando o suor da testa. Vitória apenas assentiu. "Aprendeu sozinha?", ele continuou. Dessa vez ela respondeu com a voz baixa. "Aprendi com minha mãe. Ela dizia que a terra ensina tudo, até quando a gente pensa que não tem mais nada para aprender." João sorriu de canto. Ela estava certa. Vitória plantou mais uma muda, com cuidado quase maternal. Ela era dura, mas justa. Quando morreu, ficou só um buraco. E depois veio outro e outro. Até que eu parei de falar. Achei que se eu ficasse quieta, pararia de perder as coisas. João sentou-se no tronco de madeira ao lado. "Então você acha que falar traz perda?" Vitória suspirou fundo. Quando a vila começou a se desfazer, quando o incêndio começou, eu tentei avisar, tentei gritar, ninguém me ouviu. No fim, perdi do mesmo jeito. João ouviu em silêncio. Ele sabia o que era sentir-se impotente. Sabia o que era ver algo se desfazer diante dos próprios olhos. Vitória continuou, ainda com a voz baixa, porém firme. "Naquele dia, enquanto tudo queimava, eu pensei que talvez eu fosse desaparecer ali também. Mas Marina e Lorena me puxaram, me obrigaram a correr. No fim, fui salva por duas vozes que não eram minhas." João a olhou com admiração. "Você acha que ficou fraca por causa disso?" Ela ergueu o olhar pela primeira vez desde que começaram a conversar. "Não, acho que fiquei incompleta." Ele se aproximou um pouco mais, respeitando o espaço dela. "Vitória, ouvir não é sinal de fraqueza. Guardar dor também não. Cada um enfrenta o mundo do jeito que aprendeu, e o seu jeito, ainda assim, te trouxe até aqui. Isso já diz muita coisa." Ela abaixou o olhar para a terra, apertando-a entre os dedos. "Eu só queria, um dia, conseguir falar sem medo, sem sentir que tudo vai desmoronar na minha frente." João pensou por alguns segundos antes de responder. "Você não precisa falar o que não quer. Mas quando quiser, eu estou aqui. E vou escutar, mesmo se for só uma palavra." Vitória deixou escapar um pequeno sorriso. Raro, quase tímido, mas sincero. "Obrigada, João." O diálogo foi breve, mas suficiente para criar um fio invisível entre os dois. A partir daquele dia, Vitória começou a falar um pouco mais. Às vezes uma frase, às vezes apenas uma palavra. Mas era o bastante para mostrar que dentro dela algo estava sendo reconstruído. No final da tarde, enquanto o céu ficava avermelhado, as três jovens se reuniram na varanda. Marina com um livro nas mãos. Lorena, limpando os últimos restos de barro das botas. Vitória, sentada quieta, observando o horizonte. João passou pela varanda e parou por um instante. Observou aquelas três figuras diferentes, tão marcadas pela vida e ainda assim tão fortes. Nunca imaginara dividir sua casa com três jovens que mal conhecia, mas agora já não conseguia imaginar a fazenda sem elas. E foi naquele instante que algo cresceu dentro dele, ainda tímido, ainda indefinido, mas forte o suficiente para mexer com seu peito. Ele não sabia que o destino estava amarrando os quatro com fios invisíveis, preparando terreno para dores maiores, mas também para um amor tão improvável quanto necessário. Vitória levantou os olhos para João por um breve momento. Não disse nada, mas ali, naquele olhar, silencioso,
estava o reconhecimento de algo que nenhum dos dois entenderia completamente naquele instante. O silêncio dela havia encontrado um lugar seguro para existir. E a fazenda, pouco a pouco, começava a transformar vidas que acreditavam não ter mais chance nenhuma de recomeço. A vida na fazenda começava a encontrar um ritmo, ainda que carregado de cicatrizes. Mas, enquanto ali dentro tudo fluía com uma calma rara, do lado de fora a história ganhava contornos que João jamais imaginaria. Bastou uma ida rápida à venda de Santa Veridiana para que os cochichos começassem. O comerciante da vila, seu Aguinaldo, um homem de meia idade com língua mais rápida do que as mãos, foi o primeiro a tocar no assunto. João Duran, dizem que você está abrigando 3 moças lá na fazenda. É verdade isso? João, acostumado ao falatório da região, respondeu sem rodeios. É verdade. As meninas precisavam de ajuda. A fazenda tem espaço. Aguinaldo levantou uma sobrancelha. 3, de uma vez só? Essa eu quero. Ver no livro das histórias de Santa Veridiana. João respirou fundo, tentando não demonstrar irritação. Se tiver curiosidade, faça melhor. Pergunte a elas o que passaram. Aí você decide se vale a pena fofocar. O comerciante ficou sem resposta por alguns segundos, mas logo retomou o sorriso matreiro. É que o povo anda falando, João. Sabe como é? Moça sem família, aparecendo do nada, num lugar tão afastado. Sempre vai ter gente inventando coisa. João colocou o saco de mantimentos no ombro e finalizou. Quem fala sem saber o que elas viveram não merece minha atenção. E foi embora. Mas o boato, como todo boato, cresceu. De boca em boca, de mesa em mesa, de botequim em botequim. Alguns diziam que João estava sendo generoso demais. Outros insinuavam o contrário, que havia interesse escondido, que nada era tão simples. E como sempre acontece, a maldade corre mais rápido do que a verdade. Na fazenda, as 3 jovens não faziam ideia da dimensão daquilo, até que seu Osmar, um vizinho distante, resolveu aparecer. O velho desceu do cavalo na entrada da casa, limpou o suor com o lenço e chamou. "Ô de casa!" João saiu para atendê-lo. "O que houve, seu Osmar?" O homem coçou a barba branca antes de falar. "Vim saber se é verdade que você encheu a casa de moça perdida. O povo da vila está numa festança de comentário." João cruzou os braços. "É verdade, sim, mas não é da conta de ninguém." Osmar suspirou. "Eu sei que você é bom, João, e sei que não faria mal a ninguém. Mas o povo sempre quer achar motivo para apontar dedo." Antes que João respondesse, Marina surgiu na porta, com uma expressão de desconforto evidente. "Tem algum problema, João?" O vizinho a observou com certo espanto. Marina, com o cabelo preso por uma fita simples, mas com postura firme, parecia mais madura do que a pouca idade revelava. "Problema nenhum, moça", disse Osmar, tentando ser cordial. "Só vim avisar que o povo anda com língua solta." Marina engoliu seco. "Falam de nós. Falam, minha filha. Não sabem o que passaram, mas falam. E quando não sabem, inventam." Lorena e Vitória apareceram logo atrás de Marina. A tensão era palpável. Vitória, ainda que reservada, foi quem tomou a palavra. "Não fizemos nada para ninguém. Só queremos paz." João colocou-se discretamente na frente das 3, em posição protetora. "E é isso que vão ter. Quem vier aqui para trazer confusão, volta pelo mesmo caminho." Osmar levantou as mãos. "Não vim para briga, não. Só para avisar. Porque injustiça, principalmente para quem já carregou dor demais." O velho montou no cavalo e partiu. Depois que ele se afastou, Marina virou-se para João, aflita. "Eles acham o quê? Que somos o quê?" João respirou fundo. "Acham porque não sabem. Porque nunca vão entender o que vocês viveram. E porque a vida deles é tão vazia que precisam preencher com fofoca." Lorena sentou-se no degrau da varanda, segurando a cabeça. "Eu tinha medo que isso acontecesse. Sempre acontece. Sempre." Vitória, olhando para o chão, murmurou quase sem voz. "A gente só queria existir em paz."
João sentou-se ao lado delas. Vocês têm essa paz aqui e não vou deixar nada nem ninguém tirar isso de vocês. Podem confiar. Marina o encarou por um momento que pareceu eterno. Por que você faz isso? Por que se envolve tanto? João demorou a responder. Porque alguém precisa fazer o certo e porque vocês merecem muito mais do que o que receberam da vida até agora. Marina não respondeu, mas um brilho úmido surgiu em seus olhos. Vitória enxugou discretamente a própria lágrima. Lorena respirou fundo, tentando se recompor. A fama da fazenda continuava a se espalhar, mas ali dentro, algo ainda mais poderoso se formava. Um senso de família, de proteção, de vínculo, mesmo que nenhum deles ainda tivesse coragem de admitir. E enquanto a vila falava, julgava e inventava, João fazia exatamente o contrário. Escutava, observava e se aproximava cada vez mais do coração daquelas 3 jovens, sem perceber que o destino o conduzia, passo a passo, para uma reviravolta que mudaria tudo. Agora me diga nos comentários, essa moça merece justiça? Comente justiça por Marina, justiça por Lorena ou justiça por Vitória. O tempo foi passando e a rotina da Fazenda Boa Esperança começou a criar laços que ninguém ali planejou. O que começou como abrigo virou convivência. E convivência, quando a alma está machucada, é terreno fértil para sentimentos que surgem devagar, sem pedir licença. Marina, agora responsável pelos papéis da fazenda, passava boa parte dos dias sentada à mesa grande do antigo escritório de seu Duran, pai de João. O cômodo cheirava a madeira antiga, tinta seca e lembrança. Pilhas de contas, cadernos de anotação e alguns contratos amarelados estavam espalhados pela mesa. Quem olhasse de fora poderia achar tudo desorganizado, mas Marina já tinha criado uma lógica própria ali. Certa tarde, o sol entrava pela janela, iluminando os fios soltos do cabelo dela, quando João apareceu na porta, apoiando o ombro no batente. Tá entendendo alguma coisa desses rabiscos aí? Perguntou com um tom leve. Marina ergueu os olhos do caderno. Para quem misturou conta de gado com anotação de chuva, lembrança de compra de cela e lista de mantimentos, até que tá tudo suportável. João riu. Meu pai fazia tudo assim. Dizia que a cabeça dele era o melhor arquivo que existia. Pena que ele levou metade embora quando se foi. Ela fechou o caderno devagar. Ele devia ser um homem forte. Era, respondeu João, com um brilho nostálgico no olhar. Mas não era só de braço, não. Era de espírito. Sabia ser duro e sabido, mas também sabia ser bom. O problema é que a vida não escolhe muito quem leva. Marina o observou em silêncio por alguns segundos. Naquele homem calado, ela via um pouco do próprio coração. Uma mistura de força e falta. Um tipo de solidão que não se cura com barulho, mas com presença. João, disse ela suavemente, seu pai ficaria orgulhoso da forma como você tem sustentado tudo isso. Aqui. Ele desviou o olhar desconcertado. Nem sempre eu acho que estou fazendo certo. Só quem tenta fazer o certo tem essa dúvida, retrucou ela. Quem não liga, nem pensa nisso. Por um momento, os dois ficaram apenas se olhando. Não havia nada de exagerado naquele silêncio. Era um silêncio cheio de coisa dita sem palavra. Gratidão, respeito, um afeto que começava a se desenhar. Mais tarde, quando o sol já se inclinava para o fim da tarde, João chamou Marina para acompanhá-lo até um pedaço da fazenda que ela ainda não conhecia. Ela relutou, mas aceitou. Vem, disse ele, já caminhando à frente. Quero te mostrar uma coisa. Foram seguindo por um caminho de terra mais estreito, enquanto o barulho dos bichos ia ficando distante. O vento soprava mais fresco ali, levantando um pouco a barra do vestido simples de Marina. Quando chegaram a um pequeno morro, João parou e apontou com o queixo. Olha lá embaixo! Ela se aproximou, apoiando as mãos nos joelhos para enxergar melhor. O que viu deixou sem palavras. Um pedaço de terra mais verde, com um riacho cortando ao meio, algumas árvores frutíferas e, ao fundo, um pequeno galpão de madeira. Que lugar lindo, murmurou.
Nem parece que faz parte da mesma região seca lá de cima. Meu pai chamava aqui de Baixada do Sossego, explicou João. Disse, uma vez, que se um dia eu quisesse construir alguma coisa diferente, um sonho, um projeto, era para ser aqui. Marina manteve os olhos presos naquele cenário. E você nunca fez nada com isso? João demorou a responder. Depois que meus pais se foram, eu só pensei em não perder o que já existia. Sonhar ficou caro demais. Ela virou o rosto em direção a ele. Sonhar não custa. O que custa é desistir de tentar. Ele a observou, e uma sensação estranha tomou conta dele. Aquelas frases simples, ditas com tanta sinceridade, mexiam com partes da alma que ele tinha guardado há muito tempo. E você? Perguntou João, quase sem perceber que estava deixando escapar algo íntimo. Sonho, ainda, mesmo depois de tudo? Marina sorriu triste. Eu tentei matar meus sonhos quando minha vila queimou, João. Pensei que, se eu parasse de querer alguma coisa, a vida pararia de me arrancar tudo das mãos. Mas tem coisa que a gente não controla. As lembranças do que a gente queria antes sempre voltam. E o que você queria? Ele insistiu. Ela respirou fundo. Queria estudar mais. Queria ensinar outras pessoas. Queria não ter medo de criar raízes num lugar. João olhou novamente para a Baixada do Sossego, depois voltou o olhar para Marina. Talvez esse lugar possa ser tudo isso, disse, com a voz serena. Um canto de raiz, de estudo, de recomeço. Não precisa ser agora, mas eu não esqueci da forma como você falou do seu sonho. Ela o encarou com surpresa. Você realmente pensa em fazer algo assim? Penso, respondeu, mas hoje penso por sua causa. Houve um silêncio preso no ar. Marina sentiu o coração acelerar de um jeito que não sentia há anos. Não era só gratidão. Era só admiração. Não. Era algo que a assustava, justamente por ser bonito demais para uma vida tão marcada pela dor. João, você não pode colocar seus planos assim, em cima de alguém como eu. Sou uma sobrevivente de ruínas. Não sei nem se mereço tudo isso. Ele se aproximou um pouco mais, mantendo o respeito de sempre, mas com um olhar mais firme. Marina, escuta uma coisa. Você não é ruína. Você é o que ficou de pé depois que tudo desmoronou. Isso, para mim, vale mais do que qualquer coisa. Ela sentiu as lágrimas chegarem sem conseguir segurar. Eu tenho medo. De mim? Perguntou ele, preocupado. Não, respondeu rapidamente. Medo de me apegar, de gostar desse lugar, de gostar. Ela parou a frase no meio, percebendo o que quase havia dito. João não insistiu, mas entendeu. E aquilo doeu e acalentou ao mesmo tempo. Ele também tinha medo. Medo de abrir espaço no coração para algo tão grande quanto o amor e perder de novo. Você não é obrigada a nada, Marina, disse ele com a voz baixa, porém firme. Nem a ficar, nem a sonhar, nem a sentir o que não quiser sentir. Mas se um dia você decidir que quer ter uma vida que não seja só feita de fuga e de lembrança ruim, saiba que aqui tem espaço. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, rindo nervosa. Você fala isso como se vida nova fosse coisa fácil de arrumar. Difícil é segurar o sofrimento sozinho, retrucou ele. Os dois ficaram ali, lado a lado, olhando a Baixada do Sossego. Nenhum deles tocou na palavra amor. Mas o sentimento começava a nascer, silencioso, discreto, escondido entre um olhar e outro, entre uma frase simples e uma promessa que ainda não ousava ser dita. Quando voltaram para casa, já de noite, Lorena e Vitória perceberam algo diferente no jeito de Marina. Não era alegria, também não era só tristeza, era como se ela tivesse visto um futuro possível. E isso, para quem quase não tinha mais esperança, podia ser tão assustador quanto reconfortante. Naquela noite, Marina deitou, encarou o teto escuro e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu que uma pergunta se formasse dentro dela sem que fosse esmagada pelo medo. Será que ainda é possível amar depois de tanta dor? Ela não tinha resposta. João também não.
Mas os dois, sem saber, já estavam presos na mesma resposta que o destino vinha costurando devagar. E quanto mais tentassem negar, mais a própria vida se encarregaria de juntar suas histórias do jeito mais inesperado e dolorosamente bonito possível. O que ninguém esperava é que depois de tanto sofrimento na vida de cada um ali, fosse a própria terra a colocar todos novamente de joelhos. A seca, que já vinha dando sinais, resolveu se firmar de vez. Dias e dias sem chuva. O céu azul demais, bonito demais, mas cruel. O chão começou a rachar, o pasto a amarelar, o gado a emagrecer. João acordava cada vez mais cedo, dormia cada vez mais tarde. O rosto queimado de sol, as mãos ainda mais calejadas. E mesmo assim, os números que Marina anotava no caderno não mentiam. A fazenda estava entrando numa fase difícil, muito difícil. Certa manhã, ela passou as páginas devagar, contando cabeças de gado anotadas, custo de ração, previsão de venda. Suspirou fundo. João chamou quando o viu entrando na sala com o chapéu na mão, suado e cansado. A gente precisa conversar. Ele se aproximou seco. Pelo jeito, não é conversa boa. Ela virou o caderno na direção dele. Se não chover logo, você vai ter que vender parte do rebanho. Ou perder. João mordeu o lábio inferior, pensativo. Vender agora com o gado magro é entregar de graça. E não vender é correr o risco de não ter o que dar de comer, completou Marina. Eu sei que dói, João, mas ignorar o problema não vai fazer ele sumir. Ele se afastou alguns passos, caminhando pelo escritório, como se procurasse uma resposta nas paredes. Quando meu pai estava vivo, nesses tempos de seca, ele sempre dava um jeito. Parecia que a chuva respeitava a palavra dele. Marina o acompanhou com o olhar. Seu pai não está mais aqui. Agora é você. E você também sabe dar jeito. Só que às vezes dar jeito é aceitar perder um pedaço para salvar o resto. João apoiou as mãos na mesa e abaixou a cabeça. Não é só o gado. É tudo que está em volta. Vaqueiro que depende da fazenda, família que compra fiado. Se eu afundar, arrasto um tanto de gente comigo. Marina fechou o caderno com firmeza. Então não vai afundar. A gente vai atravessar isso. Juntos. Ele levantou os olhos, surpreso com a firmeza dela. Juntos, Marina. Você me deu casa quando eu não tinha nada, respondeu ela. Você deu um teto para mim, para a Lorena, para a Vitória. Acha mesmo que agora, na primeira grande dificuldade, eu vou recuar? Houve um silêncio pesado entre os dois. A seca não era só na terra, era dentro de cada coração que já sabia o que era perder tudo uma vez. Naquele mesmo dia, João reuniu os poucos trabalhadores que ainda permaneciam na fazenda. O sol estava de rachar, mas eles se juntaram embaixo de uma árvore mais alta para ouvir o que ele tinha a dizer. Vocês sabem que a seca está castigando todo mundo, começou João, olhando nos olhos de cada um. Talvez eu não consiga manter todo mundo aqui como antes, mas o que der para fazer, eu vou fazer. Não vou deixar ninguém na mão de um dia para o outro. Um dos homens, Zeca, um vaqueiro já de meia idade, respondeu: a gente sabe, João, tá difícil para todo canto, mas se tem um patrão que a gente confia, é você. Se for para apertar o cinto, a gente aperta. Junto. Marina observava de longe, de pé na varanda, com o coração apertado. Ver João, naquele papel de líder, ao mesmo tempo firme e preocupado, mexia com ela de um jeito que ia além da admiração. Mais tarde, quando todos voltaram ao trabalho, ela se aproximou dele, que ainda estava ao pé da árvore. Você está carregando o peso do mundo nas costas, comentou. Ele deu um meio sorriso cansado. E você está carregando o peso do mundo nos números. Ela respirou fundo. E se eu te falar que podemos tentar outra coisa? Que coisa? Perguntou ele curioso. Cortar gastos, renegociar prazos, vender uma parte menor agora para segurar o resto? Falar com gente da vila que ainda confia em você? Eu posso escrever as cartas, organizar tudo, mas você precisa se permitir pedir ajuda. João apertou a mandíbula. Eu nunca gostei de pedir nada para ninguém.
Nem eu, disse Marina, num tom que mostrava que os dois eram mais parecidos do que imaginavam. Mas a gente não tá mais sozinho. Ou você esqueceu? Disso, aquelas palavras bateram fundo. Ele não tinha esquecido. Pelo contrário, a presença delas era a única coisa que o impedia de desmoronar. Dias depois, a seca apertou ainda mais. Um dos bezerros caiu de cansaço no curral. Lorena correu para cuidar. Vitória carregava baldes de água com esforço. João se desdobrava entre o poço, o gado e o campo. E no meio de tudo isso, lá estava Marina. Não mais apenas nos papéis, mas ajudando também na lida, onde fosse preciso. Uma noite, entrou na cozinha já tarde. João encontrou Marina sentada à mesa, com a lamparina acesa e os olhos vermelhos de sono. Ela mexia em mais alguns papéis. Você ainda está acordada? Perguntou ele. Se você não dorme pensando na fazenda, por que eu dormiria? Respondeu sem ironia. João se sentou à frente dela. Sabe qual é meu maior medo, Marina? Qual? Perguntou ela baixinho. Não é perder gado. Não é ver a terra seca. Eu já vi isso antes. Meu medo é falhar com as pessoas que confiam em mim. Os homens que trabalham aqui. Com vocês três. Marina segurou o olhar dele com firmeza. Você não falhou conosco. Se não fosse você, João, eu nem sei onde eu estaria. Aliás, nem sei se estaria. Ele engoliu em seco. A dor que a gente carrega, continuou ela, não vai embora por causa de um teto, mas ela fica menos pesada quando alguém segura um pedaço pra gente. Foi o que você fez. Agora deixa eu segurar um pedaço da sua também. Como? Perguntou ele com a voz quase rouca. Ela não recuou. Fica aqui, hoje. Não corre pro curral, pro campo, pro poço, pelo menos uma noite. Senta, respira, me fala o que está passando aí dentro, nem que seja para ficar em silêncio. Eu aguento seu silêncio. Já convivi com coisa pior. João passou a mão no rosto, como quem tenta afastar o cansaço e a emoção. Faz tempo que ninguém me pede para ficar. Então eu tô pedindo agora, disse Marina. Ele se recostou na cadeira, largando o chapéu sobre a mesa. Os dois ficaram alguns instantes em silêncio, apenas ouvindo o barulho dos grilos lá fora e o estalar da lamparina. Depois de um tempo, João falou. Quando a seca levou parte do gado no ano em que meu pai morreu, eu achei que nunca mais ia conseguir olhar para essa terra sem sentir raiva. Só que o tempo passou e eu entendi que a terra também sofre. Ela dá o que pode. Quando não dá, é porque está pedindo ajuda. E agora quem está pedindo ajuda é você, completou Marina. Talvez seja, admitiu ele. Ela se inclinou um pouco à frente, aproximando o rosto. Ninguém aqui te vê como um fracasso por não dar conta de tudo sozinho. Muito pelo contrário. Eu te admiro justamente porque você continua em pé, mesmo quando tudo tenta te derrubar. Ele encarou aqueles olhos sinceros, cheios de cansaço, mas também de algo que ele já começava a reconhecer. Um carinho grande, profundo, que nascia da convivência e da dor compartilhada. Marina, disse ele com cuidado, você não faz ideia do quanto tem sido importante aqui. Ela sorriu, um sorriso triste, mas aquecido. Se eu tiver sido, nem que seja um pouco, já valeu. Os dedos de João bateram de leve na mesa, como se buscassem coragem. Ele estendeu a mão devagar e tocou a mão dela. Não era um gesto impulsivo, era um gesto pesado de significado. Marina sentiu o toque e não recuou. Muito pelo contrário, apertou de volta. Naquele simples contato de mãos cansadas, rachadas de trabalho, havia mais verdade do que em qualquer declaração bonita. Eram dois sobreviventes, duas pessoas marcadas, aceitando admitir que precisavam um do outro. Não disseram, eu gosto de você. Não disseram, eu te amo. Ainda não. Era cedo demais. A dor era grande demais. Mas o sentimento estava ali, nascido no meio da seca, no meio da escassez, no meio da luta diária. Do lado de fora, o céu continuava sem chuva. A terra seguia dura. Os animais seguiam sofrendo. Mas dentro daquela cozinha simples, numa noite silenciosa, algo começou a amolecer dentro deles.
A tempestade que transformaria, suas vidas ainda não havia chegado do céu, mas já estava acontecendo por dentro. E era justamente essa tempestade interna que, mais à frente, iria mostrar que, às vezes, a maior colheita vem depois das maiores perdas. Já se inscreveram no canal? Pois vem muita história da época que você vai amar. A seca continuava, mas algo dentro da fazenda começava lentamente a ganhar cor. Não era o pasto, ainda amarelo. Não era o céu, ainda fechado e sem promessa de chuva. Era algo bem mais íntimo, mais profundo. Era a presença das 3 jovens e a forma como, a cada dia, elas pareciam encaixar-se de maneira natural na vida de João. Mas, justamente quando a convivência começava a tomar forma, algo do passado, guardado há anos, resolveu emergir. Tudo começou com uma gaveta que não abria. Marina estava no escritório, organizando os documentos como fazia todas as manhãs. Aproveitou a calmaria para tentar arrumar a velha escrivaninha que pertencera ao pai de João. A madeira rangia, como se reclamasse de cada toque. Ao puxar a última gaveta, percebeu que estava emperrada. Essa aqui nunca abre direito, disse João, entrando no cômodo com um caderno de anotações na mão. Pois eu vou dar um jeito, respondeu Marina com determinação. Ela puxou a gaveta mais uma vez e com um estalo a madeira cedeu. Lá dentro havia envelopes antigos, uma chave enferrujada e um caderno pequeno, encapado com couro. O caderno tinha as iniciais do pai de João gravadas, A.D. Antônio Durand. O que é isso? Perguntou Marina surpresa. João franziu o senho. Não lembrava dessa gaveta ter nada importante. Deixa ver aqui. Ele pegou o caderno com cuidado, como quem segura um pedaço de memória. Marina percebeu que aquela simples ação mexeu com ele. João abriu devagar, e as primeiras páginas eram anotações da fazenda, desenhos de cercas, contas de venda. Mas algumas páginas mais para frente havia uma carta, dobrada com precisão, claramente guardada ali por algum motivo especial. Uma carta do seu pai, disse Marina baixinho. João respirou fundo antes de começar a ler em voz alta. Meu filho, se este caderno chegou até você, é porque a vida me levou antes do meu tempo. A fazenda é sua por direito, mas a verdadeira herança não está nas terras que você pisa, e sim no que você carrega no coração. A voz dele começou a falhar, e Marina se aproximou, segurando levemente o braço dele para incentivá-lo a continuar. Antes de assumir tudo o que deixo, você precisa provar a si mesmo, não ao mundo, que ainda sabe ser humano mesmo na dor. A propriedade só será sua por completo quando você cumprir o que prometeu à sua mãe no leito dela. Proteger quem precisa sem esperar nada em troca. E um dia, quando você amar de verdade alguém que a vida colocar no seu caminho, volte a este caderno. A última chave vai se revelar. Com amor, seu pai, Antônio Durand. Quando João terminou de ler, o silêncio tomou o escritório inteiro. Marina sentiu um arrepio percorrer as costas. Aquele guardado caderno, por anos, estava ali, como se tivesse esperado exatamente aquele momento para aparecer. João, eu não sabia que seu pai tinha deixado algo assim, disse Marina. Ele respirou fundo, ainda tentando absorver o que acabara de descobrir. Nem eu. E essa parte de amar alguém não fazia sentido nenhum antes. Agora, ele não completou a frase, mas Marina entendeu. Entendeu demais. E isso fez o ar parecer mais pesado, mais denso, como se houvesse algo ali entre eles que antes não era palpável. E agora era. Tem mais alguma coisa na gaveta, disse Marina, tentando quebrar o silêncio emocional que se instalara. João procurou e encontrou a chave enferrujada. Era pequena, antiga, mas parecia importante. Deve ser do armário velho no quarto dele, falou João. Vamos ver, disse Marina, levantando-se. Os dois foram até o quarto antigo do pai de João. O armário ficava num canto, coberto por um lençol branco que acumulava poeira. João tirou o tecido devagar, revelando a madeira já escurecida pelo tempo.
A fechadura parecia combinar exatamente com a chave. Quando João a inseriu e girou, o barulho metálico ecoou como um sussurro do passado. Dentro do armário havia um baú pequeno. João o puxou para cima da cama, abriu-o e encontrou envelopes selados, uma caixa de ferro e vários documentos dobrados com cuidado. Marina abriu um dos envelopes. Parece uma escritura complementar, disse ela, franzindo o senho. João pegou outro. Isso aqui também. Seu pai parecia estar preparando algo maior do que a fazenda atual, comentou Marina. Mas o que mais chamou a atenção estava na caixa de ferro. João abriu-a com cautela. Lá dentro, coberto por um pano de algodão antigo, havia algo que Marina reconheceu na hora. É o mapa da Baixada do Sossego, sussurrou ela. João desenrolou o papel. Era um croquis feito à mão, com indicações de poços de água, áreas cultiváveis e anotações que não estavam em nenhuma outra parte da fazenda. Ele queria que eu fizesse algo aqui, disse João, ainda processando. Seu pai parecia acreditar que você seria o responsável por transformar esse lugar, analisou Marina. Mas só quando estivesse pronto. E, pelo que a carta dizia, essa prontidão tinha a ver com proteger e amar. O silêncio entre os dois se intensificou. Marina desviou o olhar. João, eu não sei o que isso significa exatamente para você, mas acho que você está cumprindo parte da promessa. Ajudou 3 desconhecidas, deu lar, deu cuidado. Ele se aproximou um passo. E a outra Marina parte? Sentiu o coração disparar, mas se manteve firme. A outra parte, você vai descobrir quando chegar a hora. Ela tentou sair do quarto, mas João segurou levemente sua mão, não para impedi-la, mas para demonstrar que queria dizer algo importante. Marina, desde que vocês chegaram, eu sinto que estou mudando, que algo em mim está voltando a respirar. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Eu também sinto, mas a gente ainda está machucado. E amor que nasce na dor. Pode ser forte demais para encarar de uma vez só. Eu espero, disse João com sinceridade profunda. O tempo que for preciso. Marina abriu um pequeno sorriso triste. Então, espere comigo. E saiu do quarto. João ficou parado, olhando para o mapa antigo nas mãos, sentindo que tudo, absolutamente tudo, estava começando a se conectar. A promessa do pai, a chegada das jovens, a seca, os sentimentos que nasciam devagar. Nada era acaso, era destino, era promessa. E algo muito maior estava prestes. Mesmo que nenhum deles estivesse pronto para o impacto. Já se inscreveram no canal? Pois vem muita história da época que você vai amar. Mesmo com a seca castigando e a fazenda cambaleando, havia algo mais pesado rondando o casarão. O passado das 3 jovens. Até ali, João conhecia apenas pedaços, fragmentos de dor. Sabia do incêndio, da vila destruída, da fuga às pressas. Mas, como toda ferida profunda, a história completa ainda estava guardada atrás de um silêncio difícil de romper. Quem começou a mudar isso foi Vitória. Numa noite de vento mais frio, ela estava sentada sozinha na varanda, abraçada aos próprios joelhos, olhando o escuro como se enxergasse coisas que ninguém mais podia ver. A lamparina pendurada no gancho balançava devagar, jogando sombras tremidas pela parede. João, que vinha voltando do curral, percebeu a figura encolhida e se aproximou devagar. "Tá com frio?" perguntou. "Um pouco", respondeu Vitória, sem tirar os olhos do nada. Ele colocou o casaco que carregava sobre os ombros dela. "Melhor." Ela seguiu em silêncio por alguns instantes, até que soltou. "Você acredita que a lembrança dói mais do que o próprio acontecimento?" João pensou. "Depende. Às vezes, na hora, a gente não entende direito. Só sente o impacto. A dor verdadeira vem depois, quando a gente fica sozinho com o que aconteceu." "É", murmurou ela. "Acho que é isso que está acontecendo comigo." Ele sentou-se na cadeira ao lado. "Vitória, ninguém aqui vai te obrigar a ir falar, mas quando você quiser, eu escuto."
Dessa vez, ela finalmente desviou os olhos da escuridão e olhou para ele. Havia ali uma mistura de medo, cansaço e vontade de se livrar de um peso antigo. Não foi só um incêndio, João, começou ela num tom baixo. Se fosse só o fogo, talvez fosse mais fácil aceitar. Ele manteve-se quieto, permitindo que ela continuasse no próprio tempo. Naquela noite, a vila estava diferente. Tinha gente bebendo perto do depósito de grãos, risada alta, vela acesa. Em lugar errado. A gente já tinha alertado que aquilo era perigoso, mas ninguém ouvia. Eu vi a primeira chama subindo pela parede velha de madeira. Gritei, pedi ajuda, falei para apagarem, disseram que eu estava exagerando. As mãos dela tremiam sobre o próprio colo. Minutos depois, o que era só uma chama boba virou um rastro. A cerca pegou, o depósito pegou, a casa do lado pegou. E aí ninguém deu mais conta. O fogo fez o que quis. João respirou fundo. Foi descuido? Foi descuido. E foi... Descaso, respondeu com firmeza. Quando começou a se alastrar, cada um só pensou em salvar o próprio. Teve gente empurrando, passando por cima, puxando o que dava para carregar e deixando o resto para trás. Ela fez uma pausa, engoliu seco. Eu segurava duas crianças pela mão. Uma delas chorava tanto que não conseguia nem andar direito. O céu ficou vermelho, o ar começou a queimar no pulmão. E eu só pensava em tirar aquelas duas dali. Quando olhei para trás, vi Marina e Lorena tentando segurar outras pessoas. Foi o caos. João fechou os olhos por um instante, como se conseguisse imaginar a cena. E então? Perguntou com cuidado. Então veio a parte que mais dói, continuou Vitória. Depois que o fogo passou, depois que a fumaça subiu para o céu, depois que sobrou só cinza, começou a caça aos culpados. Em vez de assumir o próprio erro, o povo começou a apontar dedo. E sabe para quem apontaram? Ela mesma respondeu com a voz embargada. Para Marina e por tabela para gente. João arregalou os olhos. Para Marina? Vitória assentiu. Disseram que ela trazia ideia demais para a vila. Que ficava falando em mudança, em estudo, em melhorar as coisas. E que por causa disso, o povo andava distraído, diferente, com a cabeça longe da lida. Começaram a dizer que a desgraça tinha começado quando ela começou a pensar grande, como se sonhar fosse pecado. João sentiu o peito apertar. Marina nunca botou fogo em nada, João, mas botaram o peso do fogo nas costas dela. Diziam que do jeito dela, Deus tinha punido a vila. E quando perderam tudo, precisavam de alguém para culpar. Ele murmurou revoltado. Covardia. Vitória continuou. Teve gente que começou a cochichar que era melhor a gente ir embora, que nossa presença trazia desgraça, que se ficássemos, ninguém conseguiria recomeçar em paz. A verdade é que queriam tirar de perto o espelho da própria covardia. Era mais fácil culpar 3 jovens que tinham tentado ajudar do que admitir que tinham sido irresponsáveis. João apertou os punhos. E vocês foram embora? Perguntou ele. Fomos enxotadas, João, respondeu Vitória, com dureza triste. Não foi escolha, foi expulsão disfarçada de conselho. Disseram que seria melhor para todo mundo. Ela respirou fundo. Marina carrega até hoje a culpa por não ter conseguido salvar mais gente. Acha que, se tivesse falado diferente, se tivesse feito algo diferente, talvez alguém tivesse ouvido. Lorena se culpa por não conseguir tirar da cabeça o rosto de quem ficou para trás. E eu me culpo por ter deixado as crianças que eu segurava irem com outra pessoa que prometeu levá-las para o lado seguro. Nunca mais as vi. O silêncio que se instalou depois daquelas palavras era quase palpável. João passou a mão no rosto, como se tentasse empurrar as imagens para longe. Vocês carregam o peso da irresponsabilidade de outros. E ainda foram tratadas como se fossem o problema. Vitória assentiu. Quando você nos encontrou, não encontrou só 3 mulheres cansadas. Encontrou 3 pessoas que o mundo tinha decidido chamar de azar, como se a gente fosse praga. Ele virou-se para ela com o olhar firme.
Pois aqui, dentro dessa fazenda, vocês não são azar de ninguém. São o que sobrou de muita injustiça. E eu não vou deixar o que fizeram com vocês se repetir. Vitória o encarou. E ali, naquele momento, algo começou a mudar dentro dela. O silêncio já não era apenas escudo. Começava a virar voz. Se você diz isso, eu acredito, murmurou. Na manhã seguinte, foi a vez de Marina enfrentar o próprio passado. Ela estava no escritório, como de costume, quando João entrou e fechou a porta atrás de si. Não tinha raiva no rosto, tinha seriedade. Vitória me contou mais coisas sobre o que vocês viveram, começou ele. Marina parou de escrever, sentiu o corpo todo gelar. Ela falou do quê? Do incêndio e do que fizeram com você lá. Ela abaixou a cabeça. Então agora você sabe que não fomos apenas vítimas da tragédia. Fomos bode expiatório dela. João deu um passo à frente. Você foi injustiçada, Marina. Ela soltou uma risada amarga. A injustiça virou sobrenome nosso. Você acha que eu não me pergunto 1000 vezes por dia se poderia ter feito diferente? Às vezes eu fecho os olhos e ainda escuto os gritos, a fumaça, a correria. E quando lembro de tudo que disseram depois, dói mais ainda do que o fogo. Você tentou salvar gente. Outros estavam bebendo perto de vela acesa, disse João com firmeza. Quem foi que errou? Mas quem foi? Condenada fui eu, respondeu ela. Sobrou para quem? Para a menina que queria estudar, para quem era diferente. Ele se aproximou ainda mais. Escuta bem uma coisa. O que aconteceu lá diz mais sobre eles do que sobre você. Você não queimou vila nenhuma. Você foi queimada por julgamentos injustos. Os olhos de Marina encheram-se de lágrimas grossas. E se um dia isso se repetir aqui? Perguntou quase num sussurro. E se a seca piorar? Se as coisas apertarem? Se o povo da vila de novo precisar encontrar um culpado? Vão olhar para quem, João? Para mim, para a gente. Ele não recuou. Se tentarem fazer isso aqui, vão ter que passar por mim primeiro. Ela respirou fundo, encarando-o pela primeira vez sem desviar. Por que você faz isso? Por que insiste em carregar a nossa causa junto com seus próprios problemas? Por quê? Talvez essa seja a parte da promessa que meu pai falou, respondeu João com a voz baixa mas firme. Talvez proteger vocês seja justamente o que ele quis dizer quando escreveu que eu só seria dono de tudo de verdade quando escolhesse proteger alguém sem esperar nada em troca. Sem esperar nada? Perguntou Marina, num tom que mistura dúvida e medo. João hesitou por um instante. Eu não vou mentir. Hoje, esperar nada já ficou mais difícil. Porque convivendo com você, com vocês, eu aprendi a querer futuro. E isso, para quem achava que ia viver sozinho até o fim, é muita coisa. Ela deixou que uma lágrima escorresse. Você não tem ideia do que essas palavras fazem com alguém que passou a vida sendo chamada de problema. Ele se aproximou mais um pouco, como se fosse abraçá-la, mas parou no meio do caminho. O momento pedia contato, mas também pedia respeito. Se um dia você decidir que quer parar de fugir da culpa que nunca foi sua, disse João, eu vou estar aqui. Nem que seja só para segurar tua mão e dizer, você não é o incêndio. Você é o que sobreviveu a ele. Marina fechou os olhos, deixando aquelas frases entrarem fundo, ocupando espaços que, antes, só tinham dor. Lá fora, Lorena cuidava de mais um animal fraco pela seca, Vitória arrumava a varanda. A fazenda, aos poucos, ia se tornando palco de algo maior do que uma simples luta pela terra. Era uma luta por dignidade, por verdade, pelo direito de continuar existindo sem carregar culpas que nunca foram suas. O passado finalmente começava a ser contado como realmente havia sido. E quando a verdade aparece, ela mexe em tudo, em culpas velhas, em medos antigos e também em sentimentos que estavam apenas esperando a hora certa de florescer. Se você ama histórias emocionantes da época como essa, deixa nos comentários. Amo histórias da época, para trazermos mais histórias assim para vocês. O peso das lembranças
somado à seca e às inseguranças que voltavam com força, começou a transformar Marina por dentro. Ela continuava firme no trabalho, cuidava dos livros da fazenda, ajudava João em tudo que podia. Mas havia algo nela, um silêncio novo, um distanciamento sutil, que João percebeu imediatamente. Certa tarde, quando o calor parecia vir do próprio chão rachado, Marina foi até a Baixada do Sossego. Caminhou devagar, observando o riacho quase seco, o terreno ainda fértil apesar do clima cruel. Era o lugar onde João lhe mostrara semanas antes um possível futuro. Um futuro que agora ela temia mais do que nunca. Ali, sozinha, deixou o choro vir. Não era choro alto, desesperado. Era um choro baixo, contido, de quem sabe que não pode mais esconder a dor. Ela pensava: se eu ficar, posso destruir a vida de João como destruía da minha vila? E se a próxima tragédia vier e o povo precisar de um culpado, vão olhar para mim de novo. Enquanto tentava se recompor, ouviu passos atrás dela. Não precisava virar para saber quem era. Marina, chamou João com a voz grave, mas suave. Ela enxugou o rosto apressada. Não sabia que você vinha para cá. Eu notei que você saiu diferente hoje, preocupada. Vim ver se estava bem. Ela não respondeu. Apenas continuou olhando para o terreno como se aquilo respondesse tudo o que ela sentia. João caminhou até ficar ao lado dela. Você tem evitado me olhar nos olhos, tem falado menos, tem dormido pior. Eu sei que algo mudou. Marina respirou fundo. Eu não mudei, João. Só lembrei quem eu sou. E quem você acha que é? Perguntou ele com cuidado. Ela virou o rosto, segurando o choro mais uma vez. Eu sou alguém que perdeu tudo, que foi culpada por algo que não fez. Alguém que carrega ruínas. E eu não quero que suas ruínas se misturem com as minhas. João deu um passo à frente, aproximando-se um pouco mais. Você não destruiu nada, Marina. Foi destruída. Isso é bem diferente. Mas a dor continua em mim, respondeu ela. E tenho medo de que, ficando aqui, eu traga destruição para você também. Para a fazenda, para tudo. João suspirou, passando a mão pela barba, pensativo. Você sabe o que eu vejo quando olho para você? Ela balançou a cabeça. Vejo força, vejo esperança, vejo alguém que, mesmo quebrada por dentro, ainda escolhe cuidar, ainda escolhe ajudar, ainda escolhe levantar da cama. Tem gente inteira por fora que não vale metade do que você vale. Marina desviou o olhar, emocionada, mas teimosa. João, eu sinto que, se continuar aqui, vou me apegar. E, se der errado, se eu me machucar de novo, se você se machucar também. Já estou machucado, Marina, disse ele, com sinceridade. Mas prefiro me machucar tentando algo verdadeiro do que passar a vida inteira me protegendo de sentir. Ela fechou os olhos e uma lágrima escapou. João, eu pensei em ir embora. O coração dele parou por um instante, mas ele não demonstrou. Apenas respirou fundo, tentando manter a calma. Por quê? Perguntou num tom quase sussurrado. Porque eu tenho medo, confessou. Medo de estragar sua vida. Medo de ser motivo de fofoca. Medo de amar e perder tudo de novo. Dessa vez, João não se conteve. Aproximou-se mais, colocando-se diante dela para que não houvesse fuga possível. Não de forma agressiva, mas firme, segurando o olhar dela com o seu. Se você for embora, disse ele, aí sim você vai me destruir. Não porque te devo algo. Não porque eu preciso de alguém para trabalhar comigo, mas porque você trouxe luz para um lugar que estava apagado. Trouxe vida para uma casa vazia. Trouxe motivo para eu querer mais do que sobreviver. Marina arregalou os olhos, tocada por aquelas palavras. Eu trouxe? Perguntou com a voz tremendo. Sim, respondeu ele firme. E se amanhã a seca levar tudo? E se eu tiver que começar de novo? E se o povo da vila inventar 1000 histórias? Nada disso importa. Importa o que eu sinto aqui. Ele tocou o próprio peito. Marina levou a mão à boca, tentando conter o choro. João, eu não sei se consigo corresponder a tudo isso. Tenho tantas sombras, tantas dúvidas. Ele estendeu a mão devagar,
oferecendo, mas sem forçar. Eu não pedi para você corresponder agora, nem amanhã. Eu só quero que você fique, que tente, que me deixe caminhar ao seu lado. Ela olhou para a mão dele, hesitando. Era como se aquela simples oferta carregasse um destino inteiro. E se a dor vier de novo? Perguntou ela. Então enfrentamos juntos, respondeu João. Marina respirou fundo. Seus dedos tremiam enquanto se aproximavam da mão dele. Por um instante, ela quase recuou. Mas a lembrança da vila, do fogo, das acusações, não era mais forte que o que ela sentia ali. Finalmente, ela segurou a mão dele. Não foi um toque romântico, nem intenso. Foi firme, foi verdadeiro. Decisão dela que não nasceu do medo, e sim da vontade. Eu fico, disse Marina baixinho. João fechou os olhos por um segundo, como se recebesse um alívio que nem sabia que precisava. Obrigada, respondeu ele segurando a mão dela com cuidado. Vai valer a pena, você vai ver. Os dois ficaram ali, diante da baixada do sossego, enquanto o vento mexia as folhas secas. Aquele lugar que o pai de João havia planejado como um futuro, agora parecia ser testemunha de algo muito maior que promessa. Era o início de um amor que nascia não da perfeição, mas da dor compartilhada. O tipo de amor que não escolhe o momento certo, mas escolhe permanecer quando o medo manda fugir. E pela primeira vez desde a tragédia, Marina sentiu que talvez, só talvez, a vida estivesse lhe dando uma segunda chance. Os dias seguintes à decisão de Marina de ficar na fazenda pareciam diferentes. A seca ainda castigava, os problemas ainda existiam, mas havia uma espécie de fio invisível ligando tudo. A promessa do pai de João, o mapa da Baixada do Sossego, o amor nascente entre ele e Marina, a força de Lorena, o silêncio que se transformava em coragem, em vitória. Era como se tudo estivesse caminhando para um ponto que ninguém ali via, mas sentia. Numa manhã de céu branco, sem nuvens, João acordou inquieto. Havia sonhado com o pai. Não era um sonho claro, mas se lembrava nitidamente de uma imagem. O velho Durand, sentado à velha escrivaninha, batendo com a caneta no caderno de couro e dizendo: "Quando o coração entender, volte aqui. A resposta está onde você sempre evitou olhar." João levantou ainda com o sonho na cabeça. Passou água no rosto, vestiu a camisa, amarrou as botas e, antes mesmo de tomar café, foi direto ao escritório. A casa ainda estava silenciosa. Marina, Lorena e Vitória provavelmente dormiam. Ele empurrou a porta com cuidado e foi até a escrivaninha. O caderno de couro ainda estava ali, junto com a carta já lida e o mapa da Baixada do Sossego. João passou a mão pela capa, como se esperasse que o objeto respondesse algo. Abriu numa página que ainda não tinha examinado com atenção. No fim do caderno, havia um trecho escrito com outra letra, como se tivesse sido acrescentado depois. A caligrafia era mais tremida. Era do pai, sim, mas de um tempo em que já estava mais fraco. João, se você está lendo estas últimas linhas, é porque já cumpriu a primeira parte do que sempre sonhei para você. Escolheu ser casa para quem perdeu o chão. Mas há ainda algo que preciso te dizer. A fazenda está segura por lei apenas até aqui. A parte mais preciosa, a Baixada do Sossego, está guardada num documento à parte, escondido no lugar onde sua mãe mais gostava de ficar. Esse pedaço da terra não foi pensado para ser só gado e plantio. Foi pensado para ser vida nova, gente nova, projeto novo. Ele só pode ser passado definitivamente para suas mãos quando você não estiver mais sozinho. Quando encontrar alguém que caminhe ao seu lado, não por interesse, mas por amor. Quando esse dia chegar, abra a caixa de madeira atrás do oratório do quarto de sua mãe. Lá estará a verdadeira recompensa. Não é dinheiro, não é posse. É o futuro que você vai construir com quem escolher amar. Com fé em você, seu pai. João sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. A caixa, o oratório, o quarto da mãe. Ele nunca tinha mexido ali, por respeito, por medo, por não querer cutucar lembranças que ainda doíam. Mas agora fazia sentido.
Deixou o caderno sobre a mesa e caminhou pelo corredor. Parou diante da porta do antigo quarto da mãe. Por um instante, pensou em voltar atrás, mas respirou fundo e entrou. O quarto ainda carregava um cheiro suave de madeira e tecido guardado. O oratório, uma pequena estrutura de madeira clara, com uma imagem de santo no meio, estava encostado na parede acima de uma cômoda antiga. João se aproximou e, com cuidado, puxou o móvel alguns centímetros para frente. Atrás do oratório, havia uma pequena caixa de madeira escura, bem justa à parede. Ele a retirou com esforço. O coração batia forte no peito. Abriu a caixa. Dentro encontrou um envelope grosso com um selo antigo e um bilhete curto. O bilhete dizia: "Meu filho, se chegou até aqui, é porque não está mais sozinho. Não abra isso sem a pessoa que escolheu amar ao seu lado. A terra não é só sua, vai ser de vocês." João engoliu seco. A pessoa que ele escolheu amar. Não havia mais como negar. Não havia mais sentido em fugir. Voltou para o corredor, ainda segurando a caixa e o envelope, quando encontrou Marina saindo do quarto, com os cabelos presos às pressas e o rosto ainda sonolento. "João?" ela perguntou surpresa. "O que aconteceu? Você está pálido." Ele respirou fundo. "Preciso te mostrar uma coisa." Ela se aproximou preocupada. "É sobre a fazenda? Sobre a seca? Algum problema pior?" "É sobre tudo," respondeu. "E sobre nós." Marina sentiu o coração acelerar, mas não recuou. No escritório, ele colocou a caixa sobre a mesa, ao lado do caderno de couro. "Meu pai deixou isso. Eu só descobri porque sonhei com ele e depois encontrei esse trecho no caderno," explicou João. Marina leu o bilhete. As mãos dela tremiam um pouco. "Não abra isso sem a pessoa que escolheu amar ao seu lado," repetiu em voz alta. Ela levantou os olhos para João, hesitante. "Por que me chamou para ver isso?" João se aproximou devagar. Não era hora de meia palavra. "Porque essa pessoa é você, Marina." Ela piscou como se precisasse ter certeza do que tinha ouvido. "Eu?" murmurou. "João, você tem certeza do que está dizendo? Depois de tudo que sabe sobre mim, sobre meu passado, sobre..." "Justamente por saber," interrompeu ele com firmeza. "Eu não me apaixonei por uma história bonita. Me apaixonei por alguém que enfrentou o pior e ainda assim escolheu continuar sendo boa. Você entrou na minha casa como uma sobrevivente. Virou minha companheira de luta. E agora é a pessoa que eu quero do meu lado para qualquer coisa que venha." Ela levou a mão ao rosto. "Eu não sei se... mereço." Ele se aproximou mais, mas ainda a respeitando. "Merece sim. Esse negócio de merecer ou não merecer amor. Quem inventou isso nunca soube o que é sofrer. Amor é escolha. E eu escolhi. O silêncio que se fez entre os dois agora era outro. Não era o silêncio da dor, do medo, da culpa. Era o silêncio exato do instante em que o que estava represado finalmente tem nome. "João", disse ela com a voz embargada, "eu tenho medo. Ainda tenho muito medo. Mas, se o amor for isso, esse jeito que a gente encontrou de segurar o peso do outro, de querer um futuro juntos, de ter mais medo de ir embora do que de ficar." Ela respirou fundo. "Então, eu também escolho você." Ele fechou os olhos por um instante, como se a alma agradecesse em silêncio. Quando abriu, havia um brilho diferente ali, algo que misturava alívio, emoção e uma felicidade tímida, mas verdadeira. "Então, abre comigo?" perguntou, apontando para o envelope. Marina assentiu. Eles se sentaram lado a lado. João rompeu o selo. De dentro, tirou uma escritura detalhada com selos do cartório da região e reconhecimentos de firma. Era a oficialização de posse da Baixada do Sossego em nome de João Durran, com um adendo. Esta terra, conhecida como Baixada do Sossego, deverá ser destinada a um projeto de acolhimento, estudo e trabalho digno para quem perdeu tudo e precisa recomeçar. Só terá validade se for administrada por João Durran e sua companheira de vida, escolhida por amor. Marina levou a mão à boca, emocionada.
Seu pai pensou em tudo isso? Sussurrou. Ele nunca me falou isso em vida, respondeu João com os olhos marejados. Mas sempre dizia que a parte mais bonita da fazenda ainda não existia. Eu achava que era coisa de velho sonhador. Hoje eu entendo. Ele pousou a mão sobre o documento. Marina, isso aqui não é só terra. É um lugar para a gente fazer o que você sempre sonhou. Ensinar, acolher, dar oportunidade. Um lugar para receber gente que, como você, como Lorena, como Vitória, perdeu tudo e precisa de um ponto de partida. O rosto dela se desmanchou em lágrimas. Eu passei anos achando que o mundo tinha me expulsado. Agora, você está me dizendo que parte dessa terra depende de mim também? Depende de nós dois, corrigiu ele. E eu não faço nada disso sem você. Ela chorou sem vergonha pela primeira vez. Chorou de dor antiga, mas também de alívio novo. João, por instinto, a puxou devagar para perto. Ela se deixou abraçar. E aquele abraço selou algo que nem camisa de papel, nem selo de cartório, nem promessas escritas seriam capazes de traduzir. Do corredor, Lorena e Vitória apareceram, atraídas pela demora e pela sensação de mudança no ar. Lorena entrou primeiro. "Tá acontecendo alguma coisa?" perguntou preocupada. João se afastou um pouco de Marina, mas mantive a mão entrelaçada à dela. "Tá, sim", respondeu, com um sorriso emocionado. Finalmente, a parte mais bonita da fazenda vai nascer. Vitória olhou para o documento sobre a mesa, leu rapidamente e um sorriso tímido surgiu em seus lábios. "Um lugar para recomeço", murmurou. "Para quem o mundo mandou embora, encontrar um canto." Marina enxugou as lágrimas. "Eu não sei se vou dar conta", confessou. João apertou a mão dela. "Você não precisa dar conta sozinha. Ninguém mais aqui vai carregar tudo sozinho. Nem eu, nem você, nem ninguém." Lorena sorriu, com os olhos brilhando. "Então, quer dizer que essa fazenda, que já foi nossa salvação, agora vai ser salvação de mais gente?" "É isso", respondeu. "João, o que a vida tirou da gente por mal, a gente devolve para o mundo por bem. A recompensa não era dinheiro, nem prestígio, nem qualquer glória vazia. Era algo muito maior, um novo propósito, um futuro construído a partir da dor, mas voltado para a cura. E no centro disso tudo, um amor que deixava de ser apenas sentimento para se transformar em escolha, compromisso, direção." João olhou para Marina uma última vez naquele momento, como quem sela algo sem precisar de cerimônia. "Marina, a partir de hoje, não é mais só a minha história, é a nossa." Ela respondeu com um sorriso ainda molhado de lágrimas, mas firme. "A nossa história, e a história de todo mundo que ainda vai passar por essa terra, achando que chegou ao fim, e descobrindo que ainda pode começar de novo." Lá fora, o céu continuava seco. Ainda não era o momento da chuva. Mas dentro da casa, dentro daquele escritório, dentro dos corações deles, algo já tinha mudado de estação. A recompensa prometida não era só um pedaço de chão. Era a prova de que, por mais que o passado tivesse sido cruel, havia um futuro esperando. E ele começava ali. A notícia da descoberta da Baixada do Sossego e da nova escritura se espalhou pela fazenda como vento forte antes da chuva. Não demorou para que a novidade chegasse também aos ouvidos dos poucos moradores da região. Mas dessa vez, não foram fofocas nem dedos apontados. Era admiração, surpresa e até esperança. A seca ainda castigava, mas algo dentro da fazenda havia florescido. Antes mesmo da água voltar à terra. O propósito. Os meses seguintes foram de trabalho duro, mas também de reconstrução. Não apenas física, mas emocional. Lorena foi a primeira a assumir a tarefa de cuidar da enfermaria improvisada, que agora recebia viajantes, trabalhadores e gente da região que antes não tinha onde buscar ajuda. Ela encontrou ali o lugar perfeito para transformar sua dor em cura. Vitória, silenciosa mas cada vez mais forte, assumiu a organização dos novos moradores e dos que chegavam buscando abrigo.
Era como se, ao dar ordem à vida dos outros, ela finalmente estivesse colocando ordem dentro de si mesma. Marina, agora lado a lado com João, organizava o projeto que o pai dele tinha sonhado. Aulas básicas de leitura, escrita, cultivo, e pouco a pouco a Baixada deixou de ser apenas terra. Virou escola, virou lar, virou futuro. E João, o fazendeiro solitário, o homem de ombros largos e passado duro, descobriu enfim o que o pai tinha desejado para ele. Não era liderança, nem riqueza, nem legado material. Era amor. Amor que não nasce pronto, mas que se constrói nos dias difíceis, nas escolhas difíceis, nas dores divididas e nos sonhos reconstruídos. A seca finalmente começou a ceder. As primeiras gotas de chuva bateram no chão como bênção. Molharam a terra rachada, escorreram pelo riacho quase seco, desceram pela Baixada do Sossego como se celebrassem tudo o que tinha sido conquistado. Na varanda, Marina olhava a chuva cair pela primeira vez, desde que chegara àquele lugar. João aproximou-se, abraçando-a pela cintura. Parece que a fazenda decidiu agradecer, disse ela sorrindo. Ou talvez seja só o começo do que a gente tem para viver aqui, respondeu João. Ela apoiou a cabeça no peito dele. Nunca imaginei que, depois de tanta perda, eu encontraria isso. Isso o quê? Perguntou ele, acariciando os cabelos dela. Paz, respondeu Marina. E amor, o tipo de amor que não queima como fogo, mas cura como chuva. Ele sorriu, apertando-a mais há pouco contra si. E eu nunca imaginei que alguém como você entraria na minha vida para me ensinar tudo de novo. A chuva engrossou. Lorena saiu correndo para proteger as ervas. Vitória abriu a porta para alguns viajantes que pediam abrigo. A fazenda, antes silenciosa, agora pulsava como um coração vivo. A Baixada do Sossego virou o símbolo de um novo tempo. Uma promessa cumprida. Um presente deixado por alguém que sabia, antes de todos, que o amor seria o único capaz de transformar aquela terra e aquelas vidas. E foi assim que a história de dor se tornou história de recomeço, que a culpa se transformou em propósito, que 3 jovens expulsas do mundo encontraram uma casa e que um homem solitário encontrou muito mais do que companhia, encontrou destino. A lição era clara: a vida leva o que precisa levar, mas devolve, multiplicado, quando a gente escolhe amar, cuidar e recomeçar. Agora queremos saber, o que você achou dessa história? Conta aqui nos comentários. E não esquece, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, porque estamos lutando para bater 100 mil inscritos e só vocês podem fazer parte disso. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa lição de vida. E clique agora na próxima história, aqui do lado, porque tem muito mais emoção, romance e drama de época esperando por você. Nos vemos lá.